Olá, professor. Aqui é Paulo Henrique. Essa é a apresentação da terceira unidade de segurança. E algumas coisas mudaram. Eu resolvi mudar aqui o diagrama, a forma como a gente está lendo o nosso serviço, porque ele está ficando muito complexo. Cada caixinha era um arquivo diferente. Eu preferi resumir para a gente ver só os componentes. Dessa forma fica um pouco mais claro para a gente ver aqui o conteúdo da terceira unidade. Aqui o principal adição é a adição dos firewalls. A gente já tinha um proxy reverso funcionando. Mas dessa vez agora eu dei uma melhorada e adicionei um filtro de pacote também. Para falar sobre esses firewalls, eu preciso explicar um pouquinho sobre como é que está configurada as nossas redes. Então eu tenho uma rede externa. Minha rede externa é onde vai ficar todos os clientes e os microcontroladores. É a rede da internet cruel, como a gente conhece, cheia de perigos e hackers querendo fazer alguma coisa de ruim no nosso sistema. A gente tem a camada desmilitarizada. Então, na minha camada desmilitarizada, eu tenho o Nginx, que está servindo de proxy reverso. Ele é o cara que é o único componente que se expõe ao mundo externo. Pela minha interpretação, quanto menos componentes aqui, é um indicativo de que está mais seguro, porque você tem menos componentes expostos à internet. Então, eu tentei minimizar a quantidade de componentes na camada desmilitarizada. E a gente tem a camada que é a internet interna. Então, é como se fosse a nossa rede LAN aqui, em que a gente tem os componentes que são mais críticos dentro do nosso serviço. Todo mundo aqui se conecta por HTTP, com exceção do fluxo do EduStation. Ele tanto recebe por forma de UDP dos microcontroladores, como envia para o cliente engenheiro por UDP também. Eu já vou mostrar como é que funciona esse processo. Na verdade, ele está igual ao do semestre passado, mas acho que é bom dar uma reforçada por questão de segurança, né? E aí, como é que está configurada essa questão dos firewalls? A gente tem um proxy reverso com Nginx, então a função dele é fazer o primeiro filtro de tudo que chega. Como ele é um proxy reverso, ele lê as requisições e ele redireciona elas. O próprio Nginx também pode servir de load balancer, mas no nosso caso a gente não está fazendo grandes escalabilidades aqui, então não é uma aplicação que a gente está vendo muito sendo usada. Então a ideia é que nenhum dos meus clientes sabe nenhum dos IPs do lado do servidor interno. Eles apenas sabem o IP do único componente da camada desmilitarizada. E eles conversam com esse IP. Tanto enviam quanto recebem requisições, tornando a coisa bem mais segura. Se de alguma forma algum desses clientes malicioso descobrir os IPs internos e tentar acessá-los, eles não vão conseguir. Eles vão ter que obedecer às regras, porque aqui tem um filtro de pacotes interno. E vamos dar uma olhada nesse filtro de pacotes. Então, estou usando o IP Tables. Eu subi uma máquina num container no meu Docker próprio para fazer a configuração do firewall. Então, é um container que a única função dele é inicializar e rodar essa rotina aqui do IP Tables. Ele vai fazer a configuração da rede interna para a gente poder fazer segurança. Aqui no meu Docker Compose, dá para a gente já ver que eu tenho duas redes. Eu tenho uma rede DMZNet e InternalNet. Então, seguindo a mesma coisa do desenho. Eu vou deixar ele aqui do lado, que fica mais fácil de a gente validar. Então, começando aqui, a gente já pode ver logo de cara que o meu iptables ele é configurado por um whitelist. Então, ele dropa tudo, com exceção das regras que a gente colocou aqui embaixo. Qualquer input forward, ou seja, qualquer coisa que chegue ou passe pelo meu firewall, vai ser bloqueado, a não ser que esteja dentro das regras. Qualquer coisa que saia, eu coloquei que ele aceita. A gente tem a configuração para permitir tráfego local, de localhost, chamado loopback, né? E também fiz uma exceção para permitir o ping por questões de debug. Aí aqui a gente tem as nossas regras de NAT. Então, aqui a gente tem a regra do tráfego, por exemplo, de uma rede externa para uma API Gateway, que foi o que eu coloquei aqui. Então, qualquer um que chegue ao meu firewall requisitando a porta TCP 8000, eu sei que ele está tentando chegar no meu API Gateway. Parece, mas isso aqui não é um proxy reverso. Eu estou mudando o cabeçalho, eu não estou lendo a requisição. Então, isso não configura um proxy reverso, isso é uma configuração de rede. Mesma coisa acontece com as duas redes UDPs que a gente tem. A rede UDP do microcontrolador para o EduStation. Então, se alguém quiser tentar escrever no EduStation através de UDP, ele vai estar fazendo a requisição ao meu firewall, UDP, na porta 9876, e aí eu vou simplesmente mudar o destino, certo? Mesma coisa acontece no caso da saída. Então, quando eu estiver tentando acessar a porta 9877, e tá vendo aqui que mudou o IP. Já não é 172.20, é 172.21. Esse cara aqui é o meu host. É a minha máquina WSL que está hosteando os meus dockers. Você vai ver que eu tive que fazer algumas configurações específicas para que o meu host consiga acessar. Eu tinha comentado com o senhor que eu estava com problema de que os pacotes UDPs que estavam saindo da rede interna não estavam conseguindo chegar no meu host. Isso acontecia por algumas comunicações estranhas entre o WSL especificamente e o Docker. Então eu tive que forçar aqui para que ele mande para esse endereço IP,
Porque o que é que estava acontecendo? O pacote UDP chegava no meu host, chegava aqui no meu WSL, eu conseguia ler ele, só que se eu fizesse, por exemplo, usasse o Netcat ou mesmo o meu cliente normal do Engine Client, não estava chegando neles, porque o próprio configuração de firewall do meu WSL estava dropando esses pacotes. E ele estava dropando esses pacotes por causa de um fluxo assimétrico. Os pacotes chegavam para o meu WSL com um IP que não era o IP de resposta. Então era como se fosse um IP desconhecido. E por ter essa rota assimétrica, chegava com o IP do firewall, mas ele tinha que responder para o IP do header station. E aí ele não sabia fazer isso e dropava o pacote. Para ter certeza de que vai dar tudo certo, eu forcei para ele mandar com o IP de destino que o host conhece. Então, deu certo, validei. Logo aqui embaixo a gente tem o Masquerade, que ele vai simplesmente fazer um post routing, né? Então a ideia é que toda vez que o source for 172.21.0.24, ou seja, for um source da rede interna, eu vou querer mascarar com o IP do meu firewall. Então, quem quer que esteja mandando qualquer coisa para fora, isso é necessário para o UDP, que não passa pelo proxy reverso. Quando o UDP está tentando mandar um pacote para fora da rede interna, ele vai receber uma máscara, que é uma máscara não no sentido de máscara de rede, mas ele vai como se fosse receber uma fantasia do IP do firewall. Então aqui o firewall meio que está servindo ali de proxy reverso nesse sentido de, na comunicação UDP, ele está mascarando os meus IPs real. E aqui eu tenho umas regras de forward. Então, basicamente, eu estou dizendo, olha, o HTTP para o API Gateway eu permito. Então, aqui em cima eu configurei o pre-routing e aqui eu estou configurando forward. Estou dizendo que eu permito que aconteça. O UDP para o Weather Station, né, o protocolo UDP para esse cara aqui na porta 9876 também está aceito. E a internet, do Weather Station para a internet, eu também permito. Então, aqui qualquer coisa que esteja saindo do meu Weather Station, eu posso até mostrar aqui, ó, aqui no meu Docker Compose, o meu Weather Station está com um IP fixo de 172.21.7.14, que é justamente o IP que está aqui e está aqui em cima também. Então, qualquer coisa que esteja com o source do meu Weather Station, eu vou permitir que saia, não tem nenhum problema. Eu não vou poder aqui, por exemplo, especificar a porta ou especificar qual é o IP de destino, porque ele pode mudar. Então, por isso que eu deixo ele um pouco mais aberto aqui. A gente sabe que tem já a questão de validação de que, por exemplo, eu não posso botar qualquer microcontrolador no meu Weather Station, eu tenho que registrá-lo através do Engine Client, então eu considerei que eu posso deixar essa comunicação UDP um pouco mais aberta porque ela já tem uma camada de validação ali, de login e de registro dos microcontroladores. E aqui é só um comando para eu dizer que toda conexão que já foi estabelecida, você pode aceitar. Isso ajuda para eu não ter que fazer os caminhos de volta. Se eu já estabeleci que o externo pode ir para o API Gateway, o API Gateway pode mandar para o externo de volta sem problema. Então essa é a ideia. E aqui é só um login que eu coloquei para fazer uns debugs. Então essa é a minha regra do IP Tables. Agora eu vou mostrar rapidinho, eu estou vendo que eu já estou chegando no meu tempo, isso funcionando, né? Eu tenho algumas formas de poder explicitamente mostrar que está rodando direitinho. A primeira coisa é mostrar que o fluxo normal está funcionando. Então eu vou conectar um Engine Client aqui, a gente já pode ver que, por exemplo, quando ele se conecta no Discovery, que ele pede lá ao meu Discovery Service, ei, cadê o endereço do UDP? O Discovery Service vai mandar justamente o endereço que está sendo do egress host. Então ele já está escondendo a galera lá de dentro da rede interna. E aí, beleza, ele começou aqui o UDP. Eu vou mostrar que eu tenho um microcontrolador aqui cadastrado. Ele está rodando aqui em background enquanto a gente esteve conversando aqui. A gente pode ver que está chegando aqui no meu Header Station, está sendo redirecionado, criptografado, tudo bonitinho. E vou monitorar os dados. E vou ver que eles estão chegando aqui. É importante a gente primeiro ver que eles estão chegando num cliente válido que está respeitando as regras. Porque agora eu fiz um script que vai simular clientes inválidos para a gente poder ver que eles não funcionam. Então eu vou cancelar aqui e vou para esses clientes inválidos. Vamos ver o que é que eu estou testando aqui. Vou fechar aqui. Aqui a gente tem o seguinte, eu tenho 4 testes. O primeiro teste ele vai simular uma rede como se fosse desmilitarizada mandando uma requisição para a API Gateway, que é algo que pode acontecer. Então eu estou usando o Docker exec para poder lançar um curl lá dentro do Nginx Load Balancer, lá dentro do container do Nginx, fazendo aqui a requisição curl para o meu API Gateway, lá no meu endereço de health check. Se eu receber um código 200, eu passei. Se eu receber qualquer outra coisa, eu falhei. Certo? Então eu vou 200 ou 401, né? Eu passei. Qualquer outra coisa eu falhei. Então é assim que eu verifico. Depois eu tenho um segundo teste que é um host da internet qualquer tentando mandar alguma coisa para o Weather Station através do DP. Ou seja, é alguém que está se passando por microcontrolador. Ele deve permitir isso. Ele deve permitir que eu consiga acessar o Weather Station
porque a gente liberou esse acesso. Mas o Weather Station só vai registrar e só vai validar essa informação que ela acabou de receber se ele for um microcontrolador válido. Então aqui é para ele passar, aqui é para ele dar certo. Eu estou usando aqui o Python só para lançar esse pacote qualquer. Então aqui ele é para dar certo, é para ele passar. E a forma como eu estou validando que ele realmente chegou lá, eu estou usando o Docker exec também para fazer uma consulta lá no firewall interno e ver o meu IP tables para ver se eu tenho um novo pacote, o meu UDP count aumentou mais um. Então, eu uso o grep aqui para pegar essa porta em específica que eu estou usando, 9876, e eu faço o print do valor que está na primeira coluna. E esse valor justamente vai ser salvo aqui e eu verifico se ele aumentou o contador lá do pacote UDP. A outra coisa aqui, outro teste aqui, o teste 3, é um SSH inválido. Então vamos dizer que, por exemplo, eu propositalmente deixei um backdoor SSH e a gente vai ver que ele não vai funcionar, porque lá no meu IP tables não tem nada dizendo que você pode acessar SSH em canto nenhum. Então é para ele bloquear isso aqui. Qualquer um que tente deixar um backdoor, ele vai ser bloqueado instantaneamente, porque esse pacote não está mapeado no IP tables. E por fim, é uma tentativa de um host da internet fazer uma comunicação HTTP direto no application server. Application server é um componente já crítico, application server, ele não se comunica com nenhuma rede externa, ele está protegido na camada interna e está protegido pelo proxy, então não é para eu conseguir da rede externa acessar ele. Nesse caso, ele vai passar se eu tiver um timeout. Então eu vou rodar. A gente pode ver que o primeiro já passou, do Nginx para Paygateway, ele conseguiu mandar. Ou para o UDP também conseguiu mandar. São os dois casos válidos. Agora o SSH, ele passou porque ele deu timeout. É um caso inválido. Então, ou seja, ele dropou o pacote e deu timeout. E da internet direto para o application server, ele também deu timeout. Aqui embaixo eu só coloquei para ele colocar as regras para a gente ver que todas elas estão implementadas aqui na minha rota. Certo? Então aqui eu faço um Docker exec, aí eu peço lá para o internal firewall me listar quais que são as regras de forward e com verbose, justamente para a gente, esse traço N é só para ele me mostrar, ao invés dos nomes, me mostrar os IPs e portas, justamente para a gente ter essa tabelinha aqui no final e poder validar que todas as regras que a gente declarou aqui estão realmente no IP tables. Então é isso, professor, espero que tenha ficado claro, já estou passando um pouquinho do meu tempo. Qualquer dúvida eu estou à disposição e muito obrigado.